Ok? Então, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, inicialmente, são vários, mas na verdade, é assim, inicialmente, veja, nós temos cargas mecanicamente equivalentes, uma carga concentrada de 120 kN, uma carga distribuída de 20 kN ao longo de 6 metros, que mecanicamente equivaleria a uma carga de 120 kN também aplicada no meio do vão. Tá? Mas na prática, a distribuição de esforços não é igual, certo? Então a gente vai começar pela força cortante, ele vai pedir para salvar. Deixa eu ver aqui. Por aqui. Então, o diagrama de esforço cortante, ele vai demonstrar dessa maneira. E aqui a gente começa a perceber algumas características, algumas particularidades, né? Quando nós temos um carregamento pontual, tá? Como é o caso da primeira viga, ou seja, a carga ela é uma carga concentrada e não uma carga distribuída. O diagrama, ele representa uma continuidade, ele é constante. Aqui eu tenho esse degrau, por quê? Porque nós temos essa carga de 120 kN. Se é 120 kN, qual é o valor da reação de apoio dessa Dá 60 para cada, né? 60. Tá? Eu tenho 120, está aplicado exatamente no meio, 60 para cada lado exatamente, tá certo? Então, como que eu determino aqui o diagrama de esforço cortante? Eu tenho uma reação de apoio sentido positivo para cima de 60 kN, não tenho mais nada, percorro. Aí, no ponto no meio da viga, eu tenho uma carga de 120. Então, eu vou ter um degrau onde ela desce, vai até o próximo apoio, onde tem uma outra carga de 60 kN, que é a reação de apoio, e aí ela termina aqui em zero novamente. Tá? Então, essa é uma característica do diagrama de esforço cortante quando você tem uma carga concentrada. Numa carga distribuída, perceba que o valor máximo é o mesmo, 60 kN. Tá? Mesma coisa. Só que qual é a grande diferença? Como eu tenho uma carga distribuída, tá? Ela é constante, o diagrama ele é linear, mas ele não é constante. Ele é variável, mas ele é linear. Então, ele sofre essa variação de intensidade ao longo do vão, ao longo do comprimento da viga. Tá? O que eu quero mostrar para vocês com essas características de diagrama? Um outro detalhe que é importante também no dimensionamento é a gente poder entender como que as estruturas elas devem se comportar. Então você projetou uma viga numa determinada estrutura, essa viga tem um vão X, tem um carregamento lá que você já determinou. Então você consegue, até mesmo usando o F2 como ferramenta, né, como já foi comentado, para você determinar qual seria o diagrama dela. Certo? Aí você vai lá no seu software, você fez lá o dimensionamento, e você percebe que alguma coisa está errada. Mas por que ela está errada? Né? Eu não me lembro quem me fez a pergunta anteriormente, sobre a questão da armadura que
no CPCAD, que pode não estar apresentando tem um erro, enfim. Às vezes, aquela viga está sendo submetida a determinados esforços que você não previu, mas por conta da vinculação, por conta dos carregamentos que chegam nessa viga, isso pode mudar. Então, você analisando o diagrama, né, de esforço cortante, momento fletor e até mesmo de deformações, você consegue visualizar se tem alguma coisa diferente daquilo que você espera, se tem alguma coisa que não está batendo com o que você imagina que, naquele caso, deveria ser. Então, por exemplo, se você pegar uma viga numa dessas duas condições, o diagrama de força cortante que você tem que esperar é isso aqui. Então, se aparecer algo diferente disso, você já fica atento e vai checar. Vai verificar o seu modelo, né? Porque pode ser que durante a concepção você atribuiu determinados parâmetros ou colocou aquela viga numa determinada condição estrutural que está exigindo dela um esforço maior. E por conta disso, a armadura não passa e ela está... e o programa está lá dizendo que tem um erro no dimensionamento daquela viga. Às vezes, não é apenas uma questão de dimensionamento, de domínio, é uma questão de análise estrutural, certo? Tudo bem? Então, perceba que, embora exista uma diferença, isso muda completamente o comportamento de uma viga para outra. Tá? Aqui, eu vou armar os estribos nessa viga da esquerda para uma intensidade de força cortante constante. Certo? Eu tenho 60 kN de força cortante, então eu vou dimensionar minha armadura de cisalhamento para essa força constante. Eu não tenho variação. Por outro lado, nessa outra viga, eu já tenho variação. Eu não preciso colocar a mesma taxa de armadura de cisalhamento que eu usei nessa viga nessa. Por quê? Esse diagrama, como ele embora ele seja linear, ele varia ao longo da viga. Então, eu posso ver até um determinado ponto, certo? Qual é o limite mínimo da força cortante que eu posso utilizar. Vejo onde é esse ponto na minha viga. Então, eu armo essa viga com cisalhamento, né? Com a armadura de cisalhamento na força cortante máxima até um determinado ponto. E depois eu posso, a partir desse ponto, fazer uma redução da armadura. Tá? Então, né, porque às vezes ele dá armadura mínima e aí não tem muito o que fazer. Mas veja, a armadura de cisalhamento ela não está relacionada apenas à bitola. Diferentemente da armadura de flexão, né, a armadura tracionada, ela é, como é que eu posso dizer? Colocada, né, na viga, não apenas com base na sua bitola. A armadura de flexão, ela é dimensionada apenas por uma determinada área de aço. O estribo não. O estribo eu preciso da área de aço e eu preciso do espaçamento. Então, isso significa... Oi? Eu já li já estudei sobre essa questão de redução de armadura, né? Mas eu sempre vejo na minha mente o seguinte, eu nunca consegui tirar essa dúvida. Claro que reduzir a armadura para onde tem menos esforços cortantes vai dar um diferencial de custo, né? No final da obra. Mas com isso vai aumentar muito mais a minha, como se diz, a minha fiscalização, né? Para ver se essa execução, porque acaba não sendo uma execução padrão, vamos dizer, você arma assim e acabou. O armador tem que entender que até 30 metros ele vai usar um espaçamento a cada tanto e depois ele pode alongar um pouco mais, né? Seria um pouco mais crítico em relação à execução, né?
Quem que está falando? É o Roberto. Oi, quem? Oi, Roberto. Você me desculpe, deu uma falha aqui no meu áudio. Eu não ouvi direito o que você comentou. Você começou falando que já viu sobre essa questão da fazer o dimensionamento variável da armadura, certo? Isso. Então, o que ocorre é que eu nunca consegui questionar em relação assim, por que eu faria isso? Obviamente seria por uma questão de custo, certo? Para reduzir o custo se a gente pegar uma obra de alto volume, correto? Tá me ouvindo, professor? Sim. Tá conseguindo me ouvir? Se você fizer no dimensionamento, reflete em custo. Isso. Aí Sim, estou te ouvindo. Aí o que eu falei, não, tudo, eu já sempre pensei, não, em relação a isso, tudo bem. Cortando um pouco, mas estou te ouvindo. Só que quando eu faço essa elaboração mais minuciosa, em vez de considerar o estribo a cada tanto padronizado desde dos pontos de apoio até ele por inteiro, quando eu tenho que fazer essas reduções, eu tenho que tomar muito mais cuidado e ser muito mais criterioso na questão da execução, né? Para o pessoal porque aí acaba não sendo uma coisa tão convencional na armação, que tem que tomar bastante cuidado até que limite que ele vai parar de armar vamos supor, a cada 5 para começar a armar a cada 10. Seria mais ou menos isso. Uhum. E essa questão do critério, da rigorosidade de obra, né, não acaba sendo um pouco complicada? Exatamente. Desculpa, eu não entendi a última coisa que você falou. Não, eu só reforcei a pergunta, porque eu acho que está cortando, acho que não estou conseguindo te ouvir direito, na verdade, e você também não está conseguindo me ouvir. Oi? Eu acho que está com problema no áudio. Vamos desenrolar a aula para não atrapalhar o restante do pessoal. Em uma outra oportunidade. Vocês estão me ouvindo? Eu volto. Tá. Estão conseguindo me ouvir? Professor. Perfeitamente, professor. Ah, tá. Pensei que tinha já dado problema de novo. Então, veja. Exatamente. Quando essa questão, tudo que você executar em projeto, você também existe muitos aspectos que devem ser considerados. Claro que a questão da execuibilidade do seu projeto também deve ser considerada, né? Você fazer um projeto que depois o pessoal no campo vai ter grande dificuldade para desenvolver, isso pode ser um complicador, porque inclusive eles podem até buscar soluções próprias sem consultar o projetista, né? E a gente não está na obra o tempo inteiro. Então, e às vezes nem o próprio engenheiro responsável fica na obra o tempo todo, né? Então, isso pode trazer problemas futuros. Então, o melhor é a gente poder evitar. Mas, se for o caso, deixar isso muito bem claro, especificar em projeto, escrever, tá certo? Escrever mais de uma vez, não importa se está redundante. O que importa é que tem que ficar clara a informação para quem vai executar. É isso que a gente não pode também perder de vista essa questão, tá? Como que o projeto que vai ser enviado para o campo, como que ele foi elaborado, como é que ele foi especificado. Então, essa questão ela é muito importante porque, voltando àquela ideia, né? Você pega um software, desenvolve um projeto, calcula, emite desenho e manda para a obra. É importante checar cada desenho, a armadura. Poxa, tem que checar a armadura que saiu? Tem. Para saber se aquilo que
Porque o fato do resultado do programa não ter dado erro, não significa que aquilo é que é o ideal, né? Então, você precisa sim verificar a armadura das vigas, dos pilares, né, das fundações. É isso mesmo, está tudo certo. Isso precisa ser checado, tá? Numa situação como essa, que você pode, não significa que você... pouco se usa, principalmente com armaduras, com bitolas com armadura mínima, realmente não justificaria fazer tantas considerações, né, num projeto desse. Demanda muito tempo, por uma economia, às vezes, muito insignificante até. Agora, em projetos onde você tem uma solicitação muito maior, essa taxa de armadura ela é maior, e caso você consiga uma redução de custo, ela é significativa, claro que vale a pena, e óbvio que o projeto ele tem que ser muito bem detalhado, né? O detalhado, pessoal, é o seguinte: o projeto ele tem que constar informações, como você, que é o projetista, deseja que aquela tua estrutura, aquele teu projeto seja executado, né? O que precisa conter naquele projeto para você informar o pessoal de campo para que eles executem exatamente como você previu. Então é importante, né, que o projeto seja muito bem detalhado, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma outra viga aqui do lado, semelhante a essa daqui, tá? Essa aqui. Tá pegando a estrutura inteira, por quê? Aqui, certo? Só que eu vou mudar esse carregamento. Eu não vou usar esse carregamento mais. Vou usar um carregamento diferente. Vou pôr um carregamento variável. Né? Um carregamento variável, que da mesma forma, tá? Vou criar um outro aqui, uma outra carga, uma carga de 122 de 60. 60. Então, essa carga aqui, ela vai iniciar com 60. Aliás, com a intensidade de 60, ela vai até 6 metros. Aqui é 0. Tá? Então, se a gente pegar 60 kN, como ela é uma carga triangular, certo? 60 vezes 6, 2 divide 180. É 120, 2 vezes 2 divide 120, 2 vezes 240. Um instantinho. A ideia aqui, basicamente, o que é? É a gente poder avaliar como é o comportamento da distribuição de esforços em cada uma dessas vigas. Então, vejam.
Numa carga concentrada, eu tenho uma distribuição linear, ela é constante, certo? Ela é constante. Numa carga uniformemente distribuída, o esforço cortante ele é linear, porém ele varia ao longo do comprimento da viga. E numa carga triangular, ela é distribuída, né, mas ela não é uniforme, ela tem um comportamento diferente. O diagrama ele vai apresentar aqui uma força cortante num diagrama que é uma parábola. Aqui é uma equação do segundo grau. Aqui é uma equação do primeiro grau, ela é linear, aqui também, mas ela é constante. Então, perceba que nós temos carregamentos semelhantes, né? E como a distribuição desses esforços, consequentemente das tensões de cisalhamento, no caso da força cortante, ela muda em função do tipo de carregamento. É a mesma viga, mesmo material e mesmo seção transversal. Tá? Só que aí a maneira com que eu posso vir a ter que dimensionar essa viga muda. Né? Só mudar aqui, eu acho que aqui tem que ser 30, então. Sim, veja. O cortante máximo nos três casos é igual, 60 kN. Certo? Só que olha na reação de apoio aqui, 60, 60, 60, 60. Já nesse terceiro caso, ocorre uma variação. Eu tenho 60 kN no apoio A e aqui 30 kN no apoio B. Então, e além de que essa variação ela não é linear, a equação dela é uma parábola. Tá? Então veja a diferença, certo? Isso para armar uma viga, não há necessidade, nesse caso, de eu armar essa viga inteira considerando 60 kN. Tá? Já que nessa extremidade eu tenho apenas 30, né? Aqui é 0, e o máximo que eu vou ter a partir do 0 para o lado direito é 30. Então, veja, é a mesma estrutura com carregamentos diferentes e eu posso armar ela de maneiras diferentes, simplesmente por conta do tipo de carregamento com base no diagrama de esforço cortante. Vocês conseguem perceber a diferença? E muitas vezes você olhando a estrutura, né, no seu modelo, você vê lá a carga, puxa vida, 120 e tal. O que eu devo esperar em termos de diagrama de esforço cortante? Então, eu já sei mais ou menos o que é que eu tenho que esperar para poder obter uma resposta próxima daquilo que é o que eu planejei para o meu projeto. Então, eu consigo identificar também possíveis erros no lançamento, na concepção, ou de parâmetros de condições de contorno na hora de lançar a estrutura. Tá? Vamos ver agora o momento fletor. O que vai acontecer? Então, olha aqui. O maior é o primeiro, a carga concentrada. Aí é um exemplo bem típico, né? Se você fica em pé em cima de uma tábua, você vai provocar uma deformação muito maior do que se você estiver deitado sobre ela, né? Você distribui mais o mesmo peso. Tá certo? Uma pessoa de 120 quilos, ela pode, se ela ficar em pé numa tábua, ela vai provocar uma deformação muito maior do que se ela deitar. Ela distribui esse peso ao longo do comprimento, por isso que dá uma diferença. Da mesma maneira, embora a gente, a princípio, veja que os carregamentos, né, têm valores muito próximos, mas eles não são iguais, eles provocam comportamentos totalmente diferentes. Tá? O que vai acontecer aqui? O momento máximo no ponto de aplicação da carga concentrada, o diagrama é linear, certo?
o diagrama de momento fletor é linear. Na carga uniformemente distribuída, o diagrama ele forma uma parábola, e justamente por conta dessa distribuição da flexão normal, aqui flexão normal simples, que ele provoca na viga, o máximo de momento fletor que ele vai provocar aqui é de 90 kN. E é a carga triangular, né? A carga distribuída, não uniforme. Essa curva, a equação dela é cúbica. Tá? Então, nós temos aqui 3 situações. Ela não é uma parábola. Tá? Essa curva aqui, a equação dela é cúbica, uma equação de terceiro grau. Perceba que o máximo não está no meio da viga, há uma variação. Tá? Então, isso muda a forma com que eu vou armar essa viga. É a mesma viga, o mesmo vão, mesma seção transversal, com carregamentos diferentes. Isso muda a forma com que eu também vou analisar a minha viga, para que eu possa dimensionar a armação dela e como ela vai ser armada. Tá certo, pessoal? Percebe? Tá. Ficou claro? Sim, professor, bem claro. Joia. Mas tem um outro detalhe, né, que eu perguntei, da questão de deformação, né? Nós vimos que o esforço cortante fica muito, em termos de valores máximos, fica muito próximos, né? O valor máximo é igual, em todos os casos. O momento fletor, já não. Veja que ele vai, né, sofrendo uma variação diminuindo, tá? Porque se você pegar aqui 30 vezes 6, 3 vezes 6 dá 18, né? É isso mesmo? É. Então, você tem uma distribuição, mas é metade, né? 18 por 2 vai dar 90. A carga mecanicamente equivalente dela. Tá? Mas e as deformações? Né? Como que elas ocorrem? Então, veja como que ocorrem as deformações. Nos 2 primeiros casos, como nós temos cargas mecanicamente equivalentes, né? A gente pode, num primeiro momento, achar que esses valores são iguais, ou a carga distribuída é maior. Tá? Nesse caso aqui, nós teria, para essa condição, um deslocamento vertical de 2 milímetros. Né? Aqui, por exemplo, esse deslocamento é de 1,25 milímetros. E aqui, esse deslocamento já é bem maior. Deixa eu ver aqui o que ele está. Aqui é mais um, né? Então aqui é 12 milímetros. E aqui é 20 milímetros. Na primeira é 20 milímetros. Na segunda, 12. E aqui na terceira, 9,42 milímetros. Então, perceba, pessoal, que o comportamento de uma viga, ela muda completamente com relação aos esforços que atuam nessa viga, em função das cargas que foram aplicadas. Né? Então, ou seja, esse comportamento, né, estrutural, ele tem que ser bem observado, tá? Para que a gente possa fazer a concepção da maneira adequada. E, principalmente, eu preciso conhecer, né, o comportamento da minha estrutura, para na hora que eu for fazer a verificação dos resultados do meu cálculo, eu saiba o que esperar. Puxa, mas eu preciso fazer a verificação depois que o programa calculou tudo, não apresentou nenhum erro? Sim, você precisa. Como eu falei, né, o programa ele foi desenvolvido por uma pessoa que nós não sabemos quem é, com base naquilo que ele entende como sendo a solução adequada para cada situação. Então, você precisa, sim, analisar esses resultados,
analisar quais as respostas que o programa está dando para você, tá? E você, olha, pode encontrar ali grandes surpresas se você não observar essa possibilidade, né, de fazer a verificação. Ah, mas isso demanda tempo. Sim, demanda. Né? Você elaborar um projeto, fazer a concepção de um projeto de maneira bastante adequada, segura, você precisa garantir que cada uma das etapas que nós conversamos hoje durante a aula, né, no período da manhã e agora, principalmente com relação no que diz respeito a dimensionamento, no que diz respeito à análise estrutural, você entendendo bem esses dois grandes tópicos, você vai perceber que quando você for fazer a próxima concepção estrutural de um projeto, você vai ver que o seu olhar mudou. Né? Você não vai fazer mais simplesmente um lançamento de vigas e pilares e lajes. Você vai passar a olhar a estrutura de outra maneira. Você já vai entender melhor como é que ela se comporta. Você já vai entender melhor o que você precisa prestar mais atenção no dimensionamento, né? Para que, com relação aos domínios de formação, com relação a todos os aspectos que nós conversamos hoje. Tá claro, pessoal? Deu para captar aí a mensagem? Com certeza, professor. Tudo tranquilo, então? Sim, sim. Nesse terceiro exemplo, então, a vídeo com menos armadura, né? Ela listaria menos armadura, tanto no cortante quanto no momento. Está falando dessa opção 3? Isso. Sim. Sim, exatamente. Né? Ela vai exigir aí muito menos armadura. Tá? Claro, ela tem uma carga variável, ela não é uma carga uniforme. Eu coloquei ela mais para que vocês percebam as mudanças que ocorrem nos diagramas. Tá? Então, aqui nós temos um diagrama que é constante, um diagrama que é linear e um diagrama que é uma parábola. Tá? A equação dessa curva é uma equação de segundo grau. No momento fletor, a gente tem aqui um diagrama linear, uma equação de primeiro grau. Aqui nós temos uma parábola, que é uma equação de segundo grau. E aqui nós temos uma equação cúbica. Tá? Essa curva aqui é uma equação de terceiro grau. Isso por conta de cada um dos tipos de carregamento que eu estiver aplicando. Tá? Se for variável, eu já sei que a força cortante, o diagrama dela tem que ser uma curva de segundo grau, uma parábola. Se eu olhar lá nos resultados e não tiver isso, alguma coisa está errada. A mesma coisa no momento fletor. Eu já sei como é que é o momento fletor aqui, uma parábola. Então, eu tenho que olhar lá nesse diagrama, se ela está biapoiada, então os momentos nos apoios é igual a zero. Então, é isso que eu tenho que enxergar. Ou algo parecido. E no caso de ancoragens, de vídeo com laje, por exemplo, existe uma diferença muito grande nos gráficos? Ancoragem? Como assim? Por exemplo, Da armadura no concreto? não, por exemplo, a vinculação de uma laje numa viga. Aí teria alguma diferenciação muito grande nos gráficos? Ah, tá, entendi. Então, na realidade, no caso do dimensionamento da viga, quando ela recebe uma laje, embora exista uma certa solidarização entre os dois por conta do concreto transformar essa estrutura em monolítica, né? Na realidade, a gente calcula a viga considerando as reações de apoio da laje sobre a viga.
tanto se ela estiver engastada como se ela estiver apoiada. Então, você determina as reações de apoio que essa laje provoca sobre uma determinada viga, com base na configuração, na condição de contorno, se ela está apoiada ou se ela está engastada, certo? E aí você dimensiona essa viga com base nessa, acrescenta esse esforço às ações que já estão atuando na viga, né? Por exemplo, como alvenaria, que possa estar sendo também executada sobre essa viga, certo? Sim, professor. Sim, entendi. Entendeu? Então, cada condição dessa, cada situação dessa, ela vai proporcionar um comportamento diferente. É isso que a gente precisa ter muito claro na nossa mente e desenvolver essa percepção, tá? De como a estrutura funciona. A gente nunca pode perder de vista isso, como que a minha estrutura funciona, como que ela trabalha para cada situação de projeto. O fato de eu construir, às vezes, projetos iguais ou semelhantes, né, não significa que tudo vai responder da mesma maneira, né? Por exemplo, se você projetar uma edificação num determinado local e quiser construir esse mesmo projeto em outro lugar, outra cidade, outro estado, um carregamento que nós não temos controle sobre ele e que ele vai ser totalmente variável é o vento. Então, aquele projeto, por mais que ele seja parecido, ele nunca vai ser igual. Porque os esforços que vão atuar por conta da variação das cargas de vento é diferente. Ah, mas professor, eu preciso considerar vento em edificações menores? Sim, precisa. Nas revisões antigas da norma, construções até 3 pavimentos, era 4 pavimentos, se não me engano, poderia ser desconsiderado efeito de vento. Isso por conta de muitas vezes ser uma construção bastante rígida e o vento não oferecer tanta, o esforço do vento não ser suficiente para poder provocar nenhuma variação. Mas veja, se eu tenho pilares e eu tenho uma carga de vento, uma carga de vento baixa, né, da pressão de obstrução nas paredes, é em torno de 60 a 70 quilos por metro quadrado. Então, se você estiver falando um galpão de 6 metros de altura, com vãos entre pilares a cada 6 metros, então você vai ter uma área aí de 36 metros quadrados, vezes 50, né? Você tem 1.800 quilos aplicado no pilar na horizontal. Isso na resultante, né? Então, veja, não é uma carga, principalmente no caso de um pilar de um galpão, não é uma carga para ser desprezada, tá? Ela vai provocar deslocamentos, que se você não prever esses esforços, você pode já estar dimensionando a sua estrutura bem mais próximo de uma condição de ruína, numa condição desfavorável e nem perceber isso, tá? Então é importante a gente levar em consideração todos esses aspectos com relação à concepção estrutural. Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Professor, Sim. Uma coisa que é bastante preocupante também em relação ao vento é a sucção de telhado, né? É importante para pequenas residências fazer esse levantamento aí sobre sucção de telhado ou a telha cerâmica, porque assim, eu sei que o pessoal faz bastante para galpão, né? Que estrutura autoportante, metálica, é diferente. Mas para residência também é válido fazer essa verificação? Só se você estiver utilizando um tipo de telha que seja pregada, fixada na estrutura da cobertura. Telha de barro não precisa, porque primeiro que a inclinação dela já é maior,
Nós estamos falando aí de 33% de inclinação, pelo menos, tá? Então, os coeficientes de pressão de sucção no telhado nessas inclinações são muito baixos. Levando em conta também que as telhas não são pregadas, nem fixadas, elas são soltas, se por exemplo, numa eventualidade, o vento for muito forte, o máximo que vai acontecer é destelhar essa cobertura. E por que eu considero nas outras? Porque quando o efeito, principalmente em galpão, mas qual é a grande diferença? A inclinação das telhas metálicas é muito mais baixa, você trabalha em torno de 10 a 15% de inclinação. Tem coberturas, dependendo do tipo de telha, que tem inclinação de 2%. Né? Quanto menor a inclinação, maior é a pressão de sucção sobre a cobertura. E quanto maior a inclinação do telhado, menor a pressão de sucção. A partir de 45 graus de inclinação, você já começa a ter não sucção, mas pressão nas coberturas. Tá? Então, veja, depende muito da inclinação e do tipo de telha que você está usando na cobertura. Em residências, se for usar tipo de telha convencional, né, telha cerâmica, não há necessidade de você considerar o esforço de vento na cobertura. Tá? Agora, se você vai construir essa casa, mas é uma casa térrea. Mas eu vou construir ela no topo do morro. Mas o que isso afeta? Um dos fatores, né, que se observa para se determinar a pressão de obstrução do vento numa edificação é também o fator topográfico. Então, se a edificação está localizada no topo de um morro, né, ou de um grande encosta, que seja, ou mesmo que ela não esteja exatamente próxima à borda desse morro, mas a crista desse morro, mas que ela esteja afastada a uma determinada distância, aí isso a norma 6123 ela define, né, qual é essa distância, ela fica sob o efeito de uma força de vento ainda maior, porque o vento ele vai provocar uma pressão ainda maior. Quando ele se depara com o morro, ele aumenta de velocidade. Se ele aumenta de velocidade, consequentemente, ele vai aumentar também a pressão de obstrução sobre qualquer obstáculo que tiver na sua frente. Certo? Então, é muito importante que a gente também entenda isso. O vento não é uma ação desprezível, muito pelo contrário, e mesmo pelo fato de ser uma estrutura em concreto, ele não deve ser desconsiderado. A revisão atual da norma, ela determina que seja feita a verificação do cálculo de vento, certo? Justamente para que não se tenha nenhuma surpresa, né? Porque esse carregamento existe. O fato dele não provocar deslocamentos, derrubar uma casa, não significa que ela não está sofrendo esforços. Ela está sofrendo esforços. Esse é o grande detalhe. Né? Então, todo aquele carregamento que você previu e dimensionou sua estrutura sem a carga de vento, lembre-se que vai ventar. Né? Quer você queira, quer você não queira, vai ventar. Em algum momento vai ventar. E quando isso acontecer, um adicional de carregamento vai ser aplicado na sua estrutura. Isso é óbvio. Né? Não há como evitar isso. Né? E isso entra, né, exatamente como aquilo que nós falamos hoje de manhã, como um dos fatores que pode afetar a segurança da sua estrutura. Mas a força do vento pode vir a derrubar? Sim, nós sabemos que sim. Qual intensidade precisa para isso acontecer? É difícil dizer. Tá? Mas que é possível? Sim, é possível. Certo? Mas no Brasil nós não temos pressão de obstrução, vento com alta velocidade. Sim,
Nós não temos, né? A menor velocidade de vento que a norma especifica é de 35 metros por segundo. Isso vai dar aí 144 quilômetros por hora, se eu não me engano. 126 quilômetros por hora, tá certo? Dificilmente a gente vai ver um vento desse aqui no Brasil. Considerando que ainda a gente multiplica por 1,4, numa das combinações de cálculo, isso vai para 176 km por hora. Então, é bastante vento, né? Poxa, mas eu não tenho esse vento. Sim, não temos hoje, não sabemos se vamos ter alguma vez. Nós já presenciamos no sul do país momentos em que a velocidade de vento ultrapassou a 100 km por hora. Então, não é algo impossível. Ele é algo menos provável. Lembre-se, nós trabalhamos dentro de no dimensionamento, dentro de um sistema que usa um método semi-probabilístico, baseado em probabilidades. Qual a probabilidade que a norma de vento, né, 6123, ela coloca para que o vento numa rajada mais forte, que é o que ela prevê, aconteça uma vez a cada 50 anos, a 10 metros de altura por 3 segundos. Esses 50 anos pode ser amanhã, como pode ser daqui 20 anos, eu não sei, né? Um exemplo claro disso, e trágico, né, infelizmente, é a passarela Tim Maia, a ciclovia, né? Ela foi entregue, um mês depois veio uma onda, derrubou. Depois nunca mais a onda bateu. Aquela onda, ela corre entre 40 e 50 anos, uma vez. E aconteceu naquele dia. E provocou aquele trágico acidente, né? E ali tem uma série de coisas envolvidas, principalmente questões estruturais, de análise estrutural, e primárias de resistência dos materiais, que era a questão dos vínculos, né? Carregamento que foi verificado de forma errada, consequentemente uma análise estrutural errada também foi feita, que gerou uma execução errada. Ah, mas então será que dimensionaram tudo errado? Não, eles não dimensionaram errado, eles dimensionaram certo para as considerações que eles fizeram, que não significa que estava certo, as considerações que eles levaram em conta. No caso, então, deveria ter feito uma pesquisa histórica, né, para fazer Exatamente. E que existe, né? Na época surgiu muita, é óbvio, né? Dá muito comentário, mas existem dados históricos daquela região onde foi construída com relação aos efeitos da maré, aos efeitos das forças das ondas e tudo mais. Então era uma informação que estava disponível, ela só não foram buscar essa informação, né? Eles analisaram uma situação semelhante que tem numa praia lá do Nordeste. Há uma diferença bem grande do Rio de Janeiro para o Nordeste. Então, essa sucessão de falhas levou a uma consequência trágica. Então, veja, desconsiderar o vento é assinar ali um atestado de risco bastante alto, que eu não recomendo que nenhum de vocês faça. Puxa, mas se eu pôr o vento, vai sobrecarregar minha estrutura. Sim, se você não puser o vento, sua estrutura vai estar sobrecarregada do mesmo jeito. Professor, outra coisa na questão de execução, a questão do vínculo, né, que eu acho bastante perigosa, vamos dizer assim, né? Porque se eu considero tal vírgula, tal engastada, e executa de tal forma que não ocorra um engaste, porque, né, eu não sei aprofundado, mas o engaste para ocorrer tem que ter, sei lá, entrar tantos diâmetro de barra, dobrar a barra tantos de, né? Tem algumas considerações. Então, isso também a gente tem que tomar bastante cuidado, como o senhor falou, né? Deixar bem redundante no projeto, falar, ó, essa peça tem que ser engastada, né? Porque senão ocorre aí uma tragédia desse porte, né? Exatamente. Então, veja,
Mas quem vai definir se ela está engastada? É o projetista. Por exemplo, na estrutura de concreto, você vai fazer a concepção estrutural e na concepção estrutural você vai dizer para o programa, olha, esse vínculo é fixo, aqui é o engaste, eu quero que seja o engaste. E ele vai dimensionar a armadura para aquilo. Então, esse ponto é um ponto crítico. Você vai verificar se a armadura que foi dimensionada, ela está correta, está posicionada adequadamente. Vai checar os comprimentos de ancoragem dos ganchos, principalmente se chegar num pilar. O pilar, num determinado sentido, ele tem uma rigidez. No outro, se ele não for quadrado, né, se ele for retangular, no outro sentido, ele vai ter uma rigidez diferente. Então, a gente precisa fazer essas correções no nosso modelo. Certo? Então, a questão do vínculo começa na concepção estrutural, como você concebeu a sua estrutura. O restante é matemática, é fazer o cálculo levando em conta os parâmetros que você definiu. A determinação de esforços e dimensionamento. Ok? Professor, mais uma dúvida referente à carga de vidro. Eu estou até dando uma olhada aqui na internet sobre notícias desse tipo de acidente, né? E eu vi aqui um galpão que ele foi arrancado, o telhado dele foi arrancado com ventos de 80 quilômetros por hora. Então, nesse caso, seria mais uma falha na execução do que no projeto, não é? Olha, pela minha experiência, com estrutura metálica eu trabalho já há uns 20 anos, está mais para falta de dimensionamento. Porque se você dimensiona a estrutura adequadamente, porque veja, dimensionar, aí sim, na estrutura de concreto, você vai dimensionar a estrutura, as ligações, elas vão ser projetadas nas armaduras, correto? Então, as armaduras é que vão fazer a ancoragem de um elemento no outro, da viga no pilar, das lajes nas vigas, certo? Na estrutura metálica, aqui a gente está falando de análise estrutural, então serve para tudo, né? Na estrutura metálica, não. Eu tenho que dimensionar a estrutura, eu preciso dimensionar a ligação. Se eu quero que aquela ligação seja um engaste rígida, eu tenho que dimensionar ela para ser rígida. Tá? Não conheço um programa que faça esse cálculo direito, certo? Nem o Metallica 3D. Ele tem lá, mas honestamente eu não gosto daquele módulo de cálculo de ligações. Eu prefiro calcular tudo na mão. Calculo chapa, calculo parafuso, calculo tudo. As nervuras. Eu tenho muito mais segurança fazendo isso, certo? Do que esperar uma resposta do computador que eu não faço ideia do que ele fez. Então, há uma grande diferença. Numa estrutura de madeira, eu já não consigo ter um nó rígido. Muito difícil. Vai me dar muito trabalho. Vai ficar muito caro. Numa estrutura metálica, eu já consigo, embora não seja também uma solução muito barata em relação a uma ligação convencional, apenas um apoio simples, certo? Se você tem uma viga apoiada em 2 pilares, se ela tiver apenas com esforço e força cortante, a ligação é uma. Se você tem momento fletor, a ligação é outra. Então muda completamente o dimensionamento da estrutura nesse aspecto. Na estrutura de concreto, isso estará dentro das armaduras, dimensionamento das armaduras, da ancoragem das armaduras nos outros elementos. E também do comprimento disponível de ancoragem, né? Uma viga chegando num pilar, ele não tem tanta disponibilidade. Já no bloco de fundação, já tem mais espaço para você pôr a armadura. Agora, um pilar ou uma viga que nasce um pilar sobre ela, então você vai ter arranque, mais a armadura da viga. Então, eu preciso checar se a área de aço que foi dimensionada, o programa dimensionar, porque o programa pode prever uma taxa de aço para o pilar e para o arranque. Prever uma taxa de aço para a viga, aí quando você soma tudo, extrapola a área de aço máxima
que a norma determina. Eu preciso verificar essas coisas. Puxa vida, e se passou? Tenho que pensar como resolver. Cada caso requer uma atenção específica para aquela situação. Certo? A mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Nós temos 3 vigas com carregamentos muito semelhantes, mas comportamentos completamente diferentes. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês, para que vocês percebam, né, como cada um desses elementos estruturais, eles vão se comportar conforme as condições que eles forem submetidos. Tá? Ainda que os parâmetros sejam os mesmos, de geometria, de material, resistência, vão, mudou o carregamento, mudou tudo. Mudou a forma de aplicar a carga, mudou tudo. Tá? Então, dá para fazer algo a mais? Depende, precisa ser analisado. Precisa ser verificado. Certo? Então, percebam que o quanto uma coisa está atrelada à outra. A maneira que você faz a concepção estrutural muda o comportamento da estrutura. Esse comportamento reflete no seu dimensionamento, né? Olhando aqui o diagrama de força cortante, eu acho que ele deixa isso assim bem mais evidente, né? Voltando aqui a esse exemplo aqui, eu vou pôr uma armadura igual ao comprimento todo. Nesse caso, eu não preciso pôr a mesma armadura em todo o comprimento. Eu vou concentrar uma taxa de armadura maior no próximo dos apoios, mas no meio do vão eu posso diminuir. Nesse outro caso, eu vou ter uma taxa de armadura maior nessa extremidade e uma taxa de armadura menor nessa outra extremidade. Então, isso vai refletir diretamente em como a sua peça, a sua estrutura vai ser dimensionada. E é isso, essa percepção é que precisa ficar mais latente, né? Que a gente bata o olho e já consiga perceber. Claro que isso é com o tempo, é com adquirindo experiência, analisando vários modelos, justamente para que você possa desenvolver essa percepção, tá? E obviamente, obter aí um projeto muito mais otimizado, muito mais econômico, né? O econômico no projeto não quer dizer que ele é barato. Significa que você conseguiu encontrar uma solução entre todas as soluções possíveis, aquela que é mais econômica. Não significa que é barato. Tá? Isso que precisa deixar claro. Porque muitas vezes o cliente pensa em coisas baratas, coisa que não custa muito caro, coisa que não precisa gastar dinheiro. E não é isso. Estrutura é algo que depende a segurança, não da estrutura, mas também dos usuários, né? A última coisa que a gente precisa é um acidente estrutural numa das nossas obras. Tá certo? Sim. Pessoal, ficou claro, né, com relação aos conceitos que nós passamos hoje aqui para vocês. Realmente contribuiu aí bastante, ou não, ou pouco, para o desenvolvimento aí de vocês. Contribuiu bastante, professor, bastante mesmo. Eu agradeço a disponibilidade por ter cedido o tempo do senhor no sábado, né, para a gente transmitir conhecimento. Eu queria saber se o senhor tem agora, né, que falando sobre essas cargas de vento, o CIPECAD ele calcula essas cargas, mas eu queria saber se existe algum software que faz a simulação de vento nas estruturas, pode estar comparando um com o outro, sabe? Olha, eu não uso o módulo, esse dimensionamento de carregamento do CIPECAD. Uhum. Na realidade, eu utilizo, há muitos anos atrás, eu montei uma planilha, né, seguindo os parâmetros da norma. Então, eu determino os coeficientes de pressão, eu determino
a pressão de obstrução do vento, tudo manualmente. Eu não confio nesses programas. Um programa que até dá para usar é aquele Visual Ventos. É um programa, ele é gratuito, é da Unicamp, não sei se você conhece. Não. Visual Ventos. Visual Ventos. Se você procura Visual Ventos, você vai achar uma série de outros programas também. Que eles têm lá. Eles têm o Visual Barras, são três ou quatro programinhas. Aplicativos também, como esses que eu mostrei para vocês. Não tenho nesse computador, só no outro. Professor. Oi. Bom, eu acho que pelo menos a programação estava até às 17 horas, mas, bom, vamos lá. O senhor vai falar alguma coisa a respeito dos critérios normativos do deslocamento? Com relação ao dimensionamento de flechas? Isso. Deslocamento estado limite de serviço, por exemplo, L sobre 250, L sobre 500, essas coisas. Quando tem alvenaria em cima da viga, quando não tem. Então, isso, na verdade, na norma, ela só estabelece qual é o limite máximo, né, que você deve atingir, no caso de utilização em serviço. Só que o dimensionamento disso, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer? Ele vai exigir uma aula bem mais extensa, tá? Porque aí envolve uma série de outras considerações que a gente não vê na graduação mesmo, tá? Em fórmulas de Branson, onde você faz o ajuste da inércia, ajuste da linha neutra. É um cálculo manual, ele é até um cálculo bastante extensivo, né? Trabalhoso, para você chegar lá no final das contas e determinar qual é o valor das cargas, e fazer a correção. Por que você faz a correção no caso do concreto? Né? Porque no caso de uma viga de aço, eu posso calcular a flecha aplicando a equação da resistência dos materiais. Né? Por exemplo, uma carga uniformemente distribuída, que é esse caso aqui, essa flecha aqui, se eu não me engano, é 5 PL a quarta dividido por 384 EI, né, que é o módulo da cidade, momento fletor. Numa estrutura metálica, você pode aplicar a equação direta. E o que acontece numa estrutura de concreto? Nós falamos bastante sobre a questão da fissuração, correto? Então, veja, devido a esse efeito da fissuração, né, no concreto, essa inércia, ela também sofre variação. Então, ou seja, eu não posso determinar a flecha numa viga diretamente pela equação teórica da resistência dos materiais. Porque aí eu estaria considerando que a seção transversal ela é plena em todos os pontos, e não é. Porque como existe a fissuração, certo? Aí é onde entra a fórmula de Branson, como eu te falei, porque a partir desse método é feita a correção do momento de inércia por conta da fissuração que ocorre no concreto. Esse é um cálculo extenso, tá? Não consigo explicar ele aqui em 10, 15 minutos. Na verdade, seria necessário, acho que, um período inteiro para a gente falar sobre isso. Tá? De maneira geral, parece uma coisa simples, mas não é. Tá? Isso afeta completamente. Se eu diminuo a inércia por conta da fissuração, significa que eu tenho uma deformação maior. Corre-se o risco de eu ultrapassar esses limites. Mas eu preciso levar isso em consideração. Então, lembra que nós falamos que para fazer essas verificações a gente usa as combinações quase permanentes e as combinações raras, tá? Para fazer a determinação da flecha. Então, não demanda um tempo, uma teoria bem mais extensa para a gente fazer isso. De maneira geral, o que a norma apresenta é apenas os limites
que a gente deve os limites de deformação, né? Porque entra no estado limite de deformação excessiva. Então a norma ela define o parâmetro. Por exemplo, L sobre 250. Ponto final. Que condição? Essa parede tem alvenaria, não tem nenhum elemento estrutural que possa, ou se tem elementos não estruturais cuja deformação afeta o funcionamento. Por exemplo, uma porta e uma janela. Se houver deformação numa viga, a porta pode não abrir, a janela pode não fechar. Então tem uma série de fatores. É isso que ele quer dizer. Né? Então, ok. Entendeu? Agora, o mais importante, que no caso do concreto, o cálculo da flecha, ele é feito levando em consideração o efeito da fissuração. Tá? Eu preciso considerar o efeito da fissuração no cálculo da minha flecha, no caso da estrutura de concreto, certo? Não sei se é isso que você esperava, mas infelizmente é algo que demanda mais tempo, mas pelo menos assim, conseguir te orientar mais ou menos o que precisa ser feito? Não, sim, esse assunto ele é bem extenso mesmo, mas era só a respeito só do final que o senhor acabou falando aí sobre a deformação, que é o F250, sobre 500, porque a questão do deslocamento voltado para as flechas, aí é bem complicado, tem a inércia, se calcula a inércia no estágio 2 também, quando não passa no... É bem complicado, já estudei alguma coisa relacionada a isso, realmente não ia dar tempo. Mas, obrigado. Ele leva a consideração um dimensionamento do momento de inércia no estado 2 puro, estádio 2 puro, que são os estádios de deformação, de fissuração, tá? Então, ou seja, é feita uma correção do momento de inércia para o estádio 2 puro, né? O estádio 2 puro, na verdade, ele é uma simplificação do diagrama de fissuração de uma viga, que passa dos estádios 1, 2 e 3, né? O estádio 2 puro, ele é uma reta só. Na verdade, ele não é linear. Tá? Então, é feita uma simplificação linear, obviamente a favor de uma forma conservadora, a favor da segurança, para que seja feita uma correção no momento de inércia, certo? Para que depois você utilize esse momento de inércia lá no cálculo da flecha, considerando as seções onde existe fissuração. Por exemplo, se eu tenho uma fissura numa seção, se você pegar naquela seção da fissura, a seção transversal não é a seção original. Concorda comigo ou não? Se eu tenho uma fissura, se eu tenho uma seção de 40 centímetros de altura e tenho uma fissura de 3 milímetros, naquele ponto da fissura, a seção não é 400 milímetros, é 397. Por quê? Porque houve uma fissuração. Aquele ponto, houve uma redução dessa dimensão. Então, é feita essa correção por conta disso. Tá ok? Ok, obrigado. Joia. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Como é que estamos aí? Todo mundo... Não, professor, só agradecimentos aí. O senhor foi dispenso que você disse hoje para nos ajudar. Isso foi muito importante. Só tenho que agradecer. Douglas, obrigado pela disponibilidade aí. Faço minhas as palavras dos amigos aí, dos meus colegas profissionais. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer. Estamos aí sempre à disposição, tá? Aproveitando, né, dar um aviso que o Janderson me passou. Caso algum de vocês queiram, caso todos queiram certificado, né, no caso do workshop, com relação ao que foi ministrado hoje, vocês mandem um e-mail para ele, lá no e-mail da extensão CAD, né, acho que vocês devem ter, que é o extensãocadengenharia@gmail.com, solicitando que ele emite um certificado para vocês,
tá? Às vezes alguém pode precisar aí por alguma razão, ou até mesmo contar no seu currículo, né? Tá certo? Perfeito. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, professor. Muito importante isso. Então é isso, pessoal. Estamos chegando aqui ao final, né, da nossa aula de hoje. E quero agradecer a presença de todos vocês, a paciência e disponibilidade, né, por permanecer o dia todo aqui, nos ouvindo, né, prestigiando também aí com a participação de todos vocês. Quero agradecer, né, a todos, né. Deixa eu só suspender aqui a gravação.